Fala galera ligada aqui no canal do Coluna do Fla, sou Rodrigo Lima, repórter aqui do Coluna do Fla, chegando para vocês para trazer informações e deixar vocês informados de tudo que está acontecendo nos bastidores do Flamengo, o que aconteceu aí nos noticiários envolvendo o rubro-negro logo na manhã desta quinta-feira. Então, antes de tudo, não tem como falar ao contrário, né? A gente tem que abrir aqui comentando sobre a excelente campanha que o Flamengo fez no Mundial de Clubes, o time que conseguiu a vaga às oitavas de finais do Mundial de forma antecipada, com uma rodada de antecipação. O Flamengo já estava classificado depois de vencer o Esperance e o Chelsea. O Flamengo já garantiu vaga, primeiro lugar no grupo D. Então, uma campanha onde a torcida tem muito que se orgulhar e está feliz com o que esse time do Flamengo conseguiu fazer até aqui nesse torneio. E logo na segunda fase, agora, segunda etapa aí do mata-mata, o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. Não era o time esperado ali logo de cara, até por esperar que o Bayern terminasse em primeiro no seu grupo, mas acabou ali tropeçando para o Benfica. E é Flamengo e Bayern de Munique, domingo às 5 da tarde, em Miami. Então, essa é a primeira etapa do Flamengo aí nessa fase de mata-matas. E com isso, o jogo ontem contra o Los Angeles, 1-1 ali contra o Los Angeles, só para cumprir tabela. O Flamengo já deixou de lado esse jogo. E ontem pela noite, o Flamengo já começou a preparação para o jogo contra o Bayern. O Flamengo vai ficar em Orlando até sábado, que é um protocolo da FIFA. O Flamengo fica em Orlando até sábado, já aproveitando, já passar um pouquinho da programação. O Flamengo fica até sábado em Orlando. E logo após o treino de sábado, o Flamengo já embarca para Miami, que é um protocolo que a FIFA tem um mais um e menos um. Então, um dia antes do jogo, o Flamengo tem que estar na cidade, onde vai jogar domingo com o Bayern. E ali vai ter a última entrevista coletiva com o Felipe Luiz. E alguns jogadores devem passar ali pela zona mista. Então, hoje, amanhã e sábado, o Flamengo treina em Orlando. Já acabando o treino de sábado, o Flamengo segue viagem para Miami e ali fica no aguardo do jogo das oitavas de finais contra o Bayern, que acontece no estádio Hard Rock, lá em Miami, nos Estados Unidos. Ainda já falando um pouquinho dessa programação do Flamengo, muito se pergunta sobre a situação do De La Cruz. De La Cruz que estava perto de voltar, estava recuperado de uma entorse no joelho. O jogador estava preparado ali, já fazendo trabalho no campo, já com os companheiros, já pronto, já para ganhar alguns minutagens ali, principalmente no último jogo contra o Los Angeles, mas acabou sentindo dores de novo ali na mesma região que o incomodava e ficou de fora. A princípio, o jogador não será cortado da delegação do Flamengo e com isso o Flamengo também não buscará nenhum jogador inscrito ali para o meio de campo, que segue aqui com a maioria com o sub-20, que é o Guilherme e o Pablo Lúcio. São as opções imediatas ali que o Flamengo tem inscritos para o Mundial de Clubes. Então, a tendência é que ela siga à disposição como está. Ontem mesmo ele foi no gramado junto com os jogadores ali, aquele reconhecimento de gramado, mas sem qualquer tipo de possibilidade de entrar em campo contra o Los Angeles. E a depender de como o uruguaio vai sobressair aí, vai render ao longo das atividades, vai sentir dores ou não. Quem sabe não poder ficar à disposição ali do Felipe Luiz no jogo contra o Bayern. Um jogador que muito também as pessoas se perguntam é a situação do Arrascaeta, a situação física do Arrascaeta, clínica. O Arrascaeta tem totais condições de jogo, o Arrascaeta está vivendo uma das melhores fases ali com a camisa do Flamengo. Então, não é porque o Arrascaeta jogou contra o Los Angeles que ele deva ficar no banco contra o Bayern. Pelo contrário, a informação que chega pra gente aqui, apurado pela reportagem do Coluna do Fla, é que o Arrascaeta precisa jogar. Tem jogador que precisa de descansar para estar melhor fisicamente. Já a situação do Arrascaeta é diferente. Quanto mais o Arrascaeta jogar, mais ele vai ficar à disposição, mais ele vai ficar bem fisicamente, tecnicamente, mais vai aprimorar as qualidades que tem. Então, é por isso que o Felipe Luiz optou em não poupar o Arrascaeta contra o Los Angeles, dar mais minutagem, jogou ali, foi um dos principais jogadores do Flamengo. Por pouco não faz mais um gol na competição, se não fosse a trave.
Rascaeta deu 2 chutes na trave, parou no travessão do goleiro. Então, Rascaeta não preocupa para o jogo contra o Bayern de Munique. E com isso, camisa 10 deve ser titular do time do Filipe Luís no jogo de domingo contra o time da Alemanha. Agora, saindo um pouquinho sobre o foco do Mundial de Clubes e falando um pouco de bastidores, contratações do Flamengo, quem surpreendeu na última entrevista, né, na última zona mista ali contra o Los Angeles foi o Alan. O Alan que tem ganhado rodagens, oportunidades ali com o técnico Filipe Luís. Desde que Filipe Luís chegou, o Alan está conseguindo desenvolver melhor o futebol. Já deixou claro que esse ano é o ano que ele tem para virar a chave e fazer boas atuações de camisa do Flamengo, mas na entrevista coletiva, quando perguntado sobre o futuro no clube, Alan disse que o foco principal é permanecer no Flamengo, mas se chegar alguma proposta ou não, por hora ele está fora, porque ele só está focado mesmo no Mundial de Clubes. Mas não tem como garantir o futuro. O Alan também deixou claro que ele tem uma dívida com o Flamengo, ele se acha em dívida com o clube, principalmente pelo investimento que foi feito nele, e até hoje não conseguir desempenhar esse futebol que todo mundo espera e sabe que o Alan tem potencial. Então fica essa dúvida aí pro restante da temporada, principalmente após o Mundial, onde vão começar a chegar propostas de tudo que é canto para os jogadores, que quando vai ser a abertura oficial da janela de transferência de meio do ano. Então vamos ficar no aguardo para saber os próximos capítulos do Alan. Não prometeu que vai sair, também não prometeu que vai ficar, deixou em aberto. Um jogador que é certo sair, e logo às vésperas do Mundial Sub-20, é o atacante Felipe Lima. O jogador já está se transferindo para um time português, então é uma baixa aí para o time Sub-20 do Flamengo, para o Mundial de Clubes contra o Barcelona, que acontece em agosto, no Maracanã. O Flamengo vai em busca do bimundial. O Flamengo conseguiu o primeiro título mundial Sub-20 ano passado, no Maracanã, no próprio Maracanã, contra o Olympiacos de virada. Então é mais uma oportunidade para os crias do Ninho marcar a história de vez e conquistar mais um título mundial para o Flamengo. E já falando sobre esse Mundial, o Flamengo tem um jogo amistoso já marcado com os profissionais do Bayer Leverkusen. Jogo que vai acontecer em 18 de julho, na Gávea. O time alemão vai passar aqui um período de pré-temporada justamente no Ninho do Urubu, CT do Flamengo. Então aproveitaram esse intercâmbio do Bayer Leverkusen para fazer esse amistoso contra Sub-20 do Flamengo e profissionais do Bayer Leverkusen. Então vai ser uma experiência bacana tanto para os torcedores quanto para os jogadores também, para meio que fazer o nível, né, do futebol e já deixar bem preparado tudo para o final do Mundial de Clubes, que será contra o Barcelona. Então essa informação que a gente tem sobre o Super Mundial, o Mundial de Clubes do Flamengo, do Sub-20. Então, mais uma informação para deixar todo mundo ciente do que tem pela frente os crias do Ninho. Então é isso, nação. Com essas informações aqui, a gente deixa você informado logo pelo início da manhã dessa quinta-feira. Você que está tomando café, está indo para o trabalho, está no trabalho ouvindo, é uma boa oportunidade para você saber os bastidores, o dia a dia do que acontece no Flamengo. Como eu disse no início do vídeo, sou Rodrigo Lima, repórter do Coluna do Fla, e vou te fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo para os amigos, curta e comente bastante, que isso aqui é importantíssimo para o nosso trabalho, principalmente no nosso alcance no YouTube. Então, com essas informações, eu me despeço de vocês e só tenho a dizer: saudações rubro-negras!